O preço do Bitcoin acaba de passar dos 100 mil dólares, então em 102, quase 103 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu decidi gravar esse vídeo por quê? Porque ontem mesmo eu fiz um vídeo falando sobre o preço do Bitcoin, que caiu abaixo dos 100 mil dólares, mas eu também falei sobre a resiliência do Bitcoin em um momento de conflito e instabilidade global. Basicamente, a gente está tendo vários conflitos aí no mundo inteiro e mesmo assim o Bitcoin continua aí muito próximo da sua máxima histórica, respeitando aí a tendência dos últimos ciclos. Então, o ciclo do Bitcoin, os ciclos de alta, geralmente acontecem de 4 em 4 anos. Isso tem a ver com o período de halving. Então, a gente teve um período de alta ali em 2017, outro em 2021 e agora estamos tendo em 2025, mesmo com todo o cenário conturbado macroeconômico, a gente está vendo o Bitcoin próximo da máxima histórica. E é sobre esse fator de resiliência que eu quero falar hoje, mostrar alguns outros dados interessantes, alguns gráficos, tudo isso no vídeo de hoje. Então, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. E lembrando o disclaimer clássico aqui do canal, nada disso é uma dica de investimentos, levem em consideração aqui as informações, os dados, os gráficos que eu estou apresentando e fiquem com o que é bom, com o que é verdadeiro, não precisam acreditar em nada que eu falo, façam a sua própria pesquisa. Então, dito tudo isso, é muito interessante aqui a resiliência do Bitcoin nos últimos ciclos, aqui nessa última tendência de alta. Geralmente, o Bitcoin ele se comporta como um ativo mais volátil que os demais. Isso acaba sendo positivo em termos de valorização, porque um dos ativos que mais se valorizou nos últimos anos aí é o SP500 e a Bolsa dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui em um período maior, a gente tem uma boa valorização em dólar. Mas o Bitcoin, então, pelo fato de se valorizar e desvalorizar mais do que o SP500, então, historicamente, ele apresenta um desempenho ainda maior. Só que o que a gente vê recentemente é que a volatilidade do Bitcoin vem diminuindo. Isso é muito interessante, porque hoje em dia a gente tem grandes players entrando nessa jogada. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, grandes países, a China entrando nessa corrida do Bitcoin. Eu já mostrei aí os países e os maiores detentores de Bitcoin em outro vídeo. Então, por exemplo, a gente tem o Satoshi Nakamoto que não movimenta aí seus Bitcoins. A gente tem a MicroStrategy que cada vez só compra mais Bitcoins. A gente tem os Estados Unidos e a China que também não estão vendendo os seus Bitcoins, pelo menos não até onde eu sei, certo? E a gente tem grandes players como o BlackRock e outros fundos de investimento que fazem uma alocação muito mais de longo prazo do que investidores e especuladores. Então, não à toa, eu acredito que a volatilidade do Bitcoin está diminuindo e tende a continuar diminuindo a volatilidade do Bitcoin, porque esses players institucionais, o chamado Smart Money, não está tão interessado em fazer trades de curto prazo, mas sim colocar aí uma alocação em um ativo que tem potencial para ser o novo sistema financeiro global, como já diria Hayek, certo? Um economista austríaco, prêmio Nobel, inclusive, de economia, que falava que não teremos um bom dinheiro até que seja possível ter um dinheiro que está fora das mãos do Estado, que é descentralizado, não pode ser parado, e por aí vai. Eu, inclusive, recomendo que vocês pesquisem essa frase do Hayek. E apesar da redução na volatilidade do Bitcoin, olha que interessante, hoje é um ótimo dia para mostrar como é que os ativos estão funcionando na economia atual. Então vou colocar aqui no dia de hoje, a bolsa ainda está aberta, certo? E vou comparar aqui com vocês o preço do ouro em dólar, o preço do SP500 em dólar e o preço do Bitcoin em dólar. Então se a gente pega, por exemplo, o preço do ouro, teve uma queda recente, ele está se recuperando no dia de hoje com uma alta de 0,3% em dólar. Ouro que está na sua máxima histórica aqui também, inclusive em função de toda a liquidez global que está acontecendo, certo? Então, no dia temos 0,31% de alta. O SP500, então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, temos 0,8% de alta. Então, mesma coisa, tivemos recuperação, está muito próximo da máxima histórica e tivemos 0,81% agora por cento de alta. E o Bitcoin, então, estamos novamente muito próximos da máxima histórica, do all-time high, e no dia de hoje tivemos 2% de valorização. Então, observem o quão interessante isso é. Os três ativos muito próximos aí da máxima histórica, mas em termos de valorização, então, quando o ouro se valoriza, ele se valoriza um pouquinho mais devagar, então
então 0,3%, pelo menos no dia de hoje, é claro. Então é um ativo mais sólido, que foi mais testado pelo tempo, durante milênios foi utilizado como reserva de valor, e a acumulação do ouro, digamos assim, já está muito mais consolidada. Quem queria comprar ouro já comprou faz muito tempo, e quem não quer comprar ouro, não comprou, certo? Agora o Bitcoin, as pessoas estão entendendo aos poucos, então o potencial em termos de oceano azul aí talvez seja maior do que o do ouro, por exemplo. E a mesma coisa do SP500, então, claro que não é um ativo tão antigo quanto o ouro, mas ele sobe e desce um pouco mais devagar, e o Bitcoin ele sobe e desce de forma mais acentuada, embora ele esteja perdendo a volatilidade e se tornando um pouco mais estável também ao longo do tempo. Mas então a gente vê essa escadinha, pelo menos no dia de hoje, que é muito interessante. Então uma valorização relativamente pequena no ouro, uma valorização um pouquinho maior aqui nas ações dos Estados Unidos e ainda maior no Bitcoin, o que é bom em um cenário de alta, certo? E todos esses mercados têm ciclos. E aqui tem uma correlação muito interessante, feita aqui no portal da Binance, do preço do Bitcoin e do M2 global. Então o M2 global é basicamente a oferta monetária global. E quando tem dinheiro na praça, então os investidores têm mais liquidez para investir. E vários analistas, vários investidores já mencionaram essa relação entre preço do Bitcoin e M2 global. E esse gráfico aqui é muito interessante. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro e essa tendência pode mudar. Mas a gente teve um aumento recente aqui no M2 global e pode ser que o preço do Bitcoin ainda consiga acompanhar neste ciclo. Quando a gente fala de ciclos aí do Bitcoin e períodos de alta, então a gente tem a questão dos 4 anos, que eu já mencionei aqui no início do vídeo, certo? Então, por exemplo, aqui 2017, 2021, 2025, tivemos a máxima histórica aqui em 2025, e a gente não sabe se essa máxima vai continuar se estendendo ou se teremos aí, já tivemos o topo deste ciclo. Mas quando a gente dá uma olhada aqui, então, em outras tendências, a gente observa que ainda existe um potencial de upside no Bitcoin. E eu vou falar sobre isso, então, depois de mostrar aqui novamente esse artigo que é muito interessante da Lynn Alden, que fala sobre a relação entre liquidez global e ativos como Bitcoin. Aqui temos ouro também, SP500. Então, em 83% das vezes em que a liquidez global aumentou, o M2, certo? O preço do Bitcoin também aumentou. Então, existe essa correlação ainda maior com o Bitcoin e depois, em segundo lugar, com o SP500 e depois com o ouro. Então, é muito interessante como tudo começa a fazer sentido aqui quando a gente entende essa relação entre M2 e outros ativos, primeiramente e principalmente o Bitcoin, depois SP500 e depois ouro, que é exatamente o que a gente está vendo em termos de valorização no dia de hoje. É claro que isso não vai acontecer em todos os momentos, mas quando a gente pega aí um período de tempo maior, né, período de tempo mais significativo, a gente vê, então, por exemplo, em 5 anos o ouro teve 90% de valorização, o SP500 em 5 anos teve 100% de valorização e o Bitcoin nos últimos 5 anos mais de 1000%. Então a gente vê essa diferença entre ouro, SP500 e Bitcoin, com o Bitcoin com a maior valorização e geralmente também com a maior volatilidade, que é o que a gente pode também supor aí com essa relação entre preço desses ativos e liquidez. Basicamente, se a gente tem aí uma impressão de dinheiro, uma expansão da base monetária viabilizada, né, por bancos centrais e bancos privados no mundo inteiro, então esse dinheiro ele vai para algum lugar e no caso ele aparentemente está indo para o Bitcoin, SP500 e ouro. Pode ser que isso mude, certo? Mas as pessoas estão cada vez mais perdendo a confiança do dólar e do real dos moedas fiduciárias, porque elas vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo, como não poderia deixar de ser, pois elas não são escassas, não há escassez aqui, tem cada vez mais moedas estatais, mais do papel aí, papel fiduciário, certo? E as pessoas estão buscando alternativas, algumas no Bitcoin, que ainda talvez seja um oceano azul, várias já estão se refugiando há bastante tempo em índices como o SP500, índices de ações dos Estados Unidos, que é a maior economia aí do mundo, e no ouro também como uma alternativa ao sistema monetário falido, o sistema monetário atual, que é baseado na dívida, uma dívida que provavelmente não será paga. Por exemplo, só nos Estados Unidos temos mais de 37 trilhões de dólares de dívida, certo? Então é o que está acontecendo. É muito interessante essa tendência. Bom, então para fechar o vídeo aqui falando de tendências de preço do Bitcoin, lembrando, né, a gente está olhando para o passado, mas o futuro não necessariamente vai
ter alguma relação com esse passado, não é uma dica de investimentos, o disclaimer que a gente faz aqui, mas é interessante a questão dos padrões. A vida do holder aí, às vezes, é um pouco tediosa, mas então a gente gosta de falar sobre cenários, mostrar dados e perspectiva, certo? Então aqui, nessa perspectiva dos 4 anos, temos o pico de 2017 e depois ali em 2021, com 235% de alta, e agora de 2022 até 2025, temos apenas 61% de alta. Então, historicamente, a alta costuma ser um pouco maior aí nesses ciclos. E quando a gente dá uma olhada, por exemplo, no Bitcoin Rainbow Chart, que é um gráfico, é uma projeção aqui do Bitcoin com algumas tendências inferiores e superiores, é bem interessante ver que o preço do Bitcoin aqui, segundo essa estimativa, ainda está no verde, certo? Que seria ali um local interessante aí de preços, não seria um preço tão alto segundo o modelo, segundo a tendência, é claro. Então ainda está num preço bem razoável, segundo a tendência e segundo o modelo. E quando a gente analisa o Bitcoin Long Term Power Law, a mesma coisa, está muito próximo do verde ali, que é uma tendência, um preço bem razoável, até um pouco abaixo disso em ambas as tendências. O que pode significar que o preço do Bitcoin talvez ainda não tenha chegado na máxima histórica aqui do ano de 2025. Eu quero saber também a opinião de vocês. Então, por favor, coloquem nos comentários. Vocês acham que o Bitcoin ainda vai subir mais neste ciclo de 2025 ou já chegou no limite? Bom, e dito tudo isso, então, o que pode gerar um cenário atípico aqui no momento que estamos vivendo? Se a gente tiver um conflito se intensificando, se a gente tiver um problema econômico global, a gente pode ver todos esses índices caindo. Então a gente viu recentemente com a questão das tarifas o SP500 caindo, o ouro também caiu neste momento, um pouco menos, certo? Pois é um dos ativos mais estáveis e mais antigos, e o Bitcoin também caindo, e caindo relativamente pouco aqui, caiu 18%, o SP500 também caiu por aí. Então o Bitcoin, que geralmente vem se comportando como um ativo extremamente volátil, não foi tão volátil assim nessa queda, mas ainda assim, aparentemente aqui, com uma queda mais significativa do que no SP500, mas com cada vez menos volatilidade, aparentemente. Em relação a isso, inclusive, tem um gráfico, uma projeção que é interessante, que é o Bitcoin Rainbow Chart Halving, certo? Que mostra um afunilamento aqui na projeção de preço do Bitcoin, o que pode denotar aí um pouco dessa redução na volatilidade. Mas enfim, de qualquer forma, são apenas projeções e eu quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. Vocês acham que a gente já chegou na máxima histórica do Bitcoin aí para 2025 ou ainda podemos ter mais um pouquinho de alta ainda neste ciclo? E interessante, né, como está variando e como o preço caiu muito pouco aí nos últimos dias com a questão da instabilidade geopolítica mundial, certo? Bom, então essa era a mensagem do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal e ficar à vontade, então, na seção dos comentários. Vou ficando por aqui. Até amanhã ou até hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.